Aquela marcha sincronizada, as saudações super precisas, as formações diárias, a vida militar é cheia de rituais. Para quem tá de fora, pode até parecer só rigidez, né? Mas cada gesto, cada comando, olha, é uma linguagem com uma baita história e um propósito bem profundo. Então, o que a gente vai fazer aqui é decodificar essa linguagem e entender o real significado por trás de toda essa cerimônia. Pelo dever de bem servir, esse é o lema do Batalhão de Radiopatrulha da PM de Pernambuco e sabe, é exatamente esse espírito que dá vida a cada tradição que a gente vai explorar. Ele serve para lembrar que a disciplina e o ritual não são um fim em si mesmos, mas sim as ferramentas para construir uma força unida, pronta para sua missão. Para a gente entender os rituais de hoje, a gente precisa dar um passo atrás, voltar um pouco no tempo. A base de tudo isso está nas raízes históricas profundas da Polícia Militar de Pernambuco. A história da PMPE tem quase 200 anos. É muita coisa. Começa lá em 1825, com um decreto imperial. Depois, em 1924, ganha um lar simbólico, que é o quartel do Comando-Geral. E aí, em 83, um marco, a entrada das primeiras mulheres na corporação. Cada um desses momentos ajudou a construir a tradição que a gente vê hoje. E o que sustenta essa estrutura de quase 2 séculos? Bom, são dois pilares fundamentais: hierarquia e disciplina. E olha, a lei é bem explícita sobre isso. O artigo 12 define que hierarquia e disciplina não são tipo sugestões, são a base institucional da Polícia Militar. Então, tudo que a gente vai ver a partir de agora, desde o jeito de falar com o superior até as formaturas complexas, nasce desses dois conceitos. A hierarquia é como se fosse o esqueleto da organização. É essa ordenação bem clara da autoridade que cria uma cadeia de comando sem margem para dúvida. Ela define quem lidera, quem segue e como a responsabilidade flui, sabe? Isso garante que as ordens sejam passadas de um jeito eficiente. E se a hierarquia é o esqueleto, a disciplina é tipo o sistema nervoso que dá vida a ele. É o compromisso ativo de cada militar em seguir as regras, não por medo, mas pela rigorosa observância e acatamento integral. É a disciplina que faz a estrutura toda funcionar direitinho, em harmonia. Essa hierarquia toda se organiza em círculos, que definem ali os grupos de convivência e autoridade. Lá no topo, os oficiais superiores, tipo o coronel, e na base, cabos de soldados. É basicamente um mapa bem claro da cadeia de comando, onde cada um sabe exatamente qual é o seu lugar e o seu papel. Ok, entendemos a base. Mas como esses princípios aparecem no dia a dia? Através de uma linguagem de respeito que é universal no meio militar, a continência. Esse aqui é talvez o ponto mais importante para a gente entender a continência. O artigo 15 é muito claro. O gesto não é para a pessoa, para o indivíduo, mas sim para o posto que ela ocupa, para a autoridade que ela representa. É um sinal de respeito pela instituição, que se materializa naquele superior. A precisão do movimento é uma coisa impressionante. Cada detalhe é pensado. A posição de sentido, o movimento enérgico da mão, o alinhamento dos dedos. Isso mostra que a continência não é um aceno qualquer. É a própria disciplina transformada em um gesto físico. E para quem se presta a essa continência? Olha, o artigo 16 mostra que a lista vai bem além das pessoas. Presta-se continência à bandeira nacional, ao hino nacional. Isso só reforça a ideia de que o respeito é, antes de tudo, aos símbolos e à instituição que eles representam. Agora, vamos sair do gesto individual e ir para o coletivo. Como que um grupo de pessoas se move como se fosse uma só unidade, bem coesa. A definição de tropa é surpreendentemente simples, né? Bastam 2 militares com um comando. E essa simplicidade é poderosa porque mostra que a disciplina do grupo começa na menor unidade possível. E a continência da tropa não é sempre igual, não. A complexidade do gesto aumenta conforme a importância da autoridade. Para um oficial subalterno, o comando é sentido. Para um superior, já vira ombro-arma. Agora, para os símbolos nacionais ou oficiais generais, o ritual é completo: apresentar arma. O gesto reflete o grau de respeito. E tudo isso que a gente viu, tudo isso culmina num ritual diário, que é o clímax da cerimônia militar, onde todos esses conceitos se encontram. A parada diária. Aqui a gente chega num conceito único e muito profundo, que está lá no artigo 50. Uma continência que não é para uma pessoa ou para um símbolo, mas sim
ao terreno. É um gesto de respeito ao próprio solo do quartel, que simboliza o lar da instituição, o lugar de trabalho, de treino e de sacrifício. Incontinência ao terreno, apresentar arma. Imagine esse comando ecoando no pátio. É um momento de uma solenidade enorme, onde a tropa toda, em formação, executa um gesto unificado de respeito. E não é para uma autoridade que está passando, mas sim para o lugar que une todo mundo como corporação. Então, fica bem claro que essas regras não são aleatórias. Elas formam um sistema coeso. Um sistema que transforma hierarquia e disciplina numa linguagem visível de respeito. E a parada diária é o grande palco onde todo santo dia esses valores são reafirmados coletivamente. Não é só formalidade, é a renovação da própria base da instituição. E a gente termina com essa reflexão. Numa era de tecnologia, de novas abordagens de segurança pública, qual é o papel de uma cerimônia com séculos de tradição? O que a repetição diária de um ritual como a continência ao terreno diz sobre a identidade e a força de uma instituição? Fica aí a pergunta para a gente pensar.